Imagina a cena, a gente está lá relaxando, num assento confortável, bem acima das nuvens. Lá fora, um ambiente totalmente hostil. Aqui dentro, segurança total. Mas o que exatamente nos protege a mais de 10 mil metros de altura, hein? Vamos descobrir agora o suporte de vida invisível que opera em cada voo. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? O cenário clássico de uma emergência aérea. Para a gente entender a resposta e as camadas geniais de segurança que existem, primeiro precisamos compreender por que essa proteção é tão, mas tão vital. Então, vamos lá. O desafio todo começa com o elemento mais básico de todos, o ar. Ou, para ser mais exato, a falta dele lá na altitude de cruzeiro. Em grandes altitudes, a pressão atmosférica é tão baixa, mas tão baixa, que nosso corpo simplesmente não dá conta de absorver o oxigênio do ar. Isso, em pouquíssimo tempo, causa tontura, falta de ar, dor de cabeça e pode levar até à perda de consciência. É por isso que não dá para simplesmente abrir a janelinha, né? E é exatamente aqui que entra a primeira e mais importante camada de proteção. Uma verdadeira maravilha da engenharia moderna, o sistema de pressurização da cabine. Pensa nisso como se fosse uma bolha de ar respirável criada dentro do avião. Esse sistema mantém uma pressão interna segura, não importa o quão alto a aeronave esteja voando. É isso que permite que todo mundo a bordo respire normalmente durante o voo inteiro. E para garantir o conforto, a pressão lá dentro é mantida num nível que equivale a uma altitude de uns 2.400 metros. É como estar no topo de uma montanha com ar fresco, sabe? Só que a gente está, na verdade, voando a mais de 10 quilômetros de altura. O processo é genial. O sistema usa o ar dos próprios motores. Ele pega esse ar quente e pressurizado, manda para as unidades de ar-condicionado, que o pessoal da aviação chama de PECs, e lá esse ar é resfriado, filtrado e tem a umidade ajustada. Depois é só distribuir pela cabine, num ciclo contínuo que garante o nosso conforto e segurança. Mas, como em todo sistema super importante, sempre existe a pergunta: e se esse escudo invisível falhar? É aí que a gente entra no tópico da despressurização. A despressurização é exatamente isso, a perda daquela pressão interna segura que nos mantém bem. Ela pode acontecer por vários motivos, desde um vazamento bem pequeno numa vedação até uma falha mais séria na estrutura do avião. E olha só, nem toda despressurização é igual. Ela pode ser explosiva, acontecendo em menos de um segundo, pode ser rápida, em até 10 segundos, ou pode ser lenta e gradual. Cada tipo exige uma resposta diferente, claro, mas o nível de urgência pode variar bastante. Os efeitos no corpo humano são imediatos e bem severos. A falta de oxigênio, a tal da hipóxia, é o maior risco de todos, podendo levar à perda de consciência em meros segundos. E ainda tem a queda brusca de temperatura e todo um desconforto físico. É uma verdadeira corrida contra o tempo, e é por isso que os planos de emergência são tão vitais. Felizmente, a engenharia aeronáutica pensa em tudo. Quando o sistema de pressurização falha, um segundo sistema entra em ação para fornecer o que é mais essencial naquele momento, oxigênio. E este é o momento icônico que todo mundo conhece. As máscaras de oxigênio caem do teto. A ativação é automática. Assim que o sistema detecta a perda de pressão, ele libera as máscaras para garantir que todo mundo continue respirando enquanto a tripulação age. E este detalhe é fascinante. Existem 2 sistemas de oxigênio diferentes a bordo. Os pilotos têm acesso a cilindros de oxigênio gasoso com controle manual para poderem gerenciar a situação com total clareza. Já na cabina de passageiros, as máscaras estão ligadas a geradores químicos que produzem oxigênio através de uma reação quando são ativados. É um sistema autônomo e à prova de falhas. Mas atenção, as máscaras de oxigênio são uma solução temporária, porém vital. Elas dão tempo. Tempo para que os pilotos executem a manobra mais importante e decisiva de todas. E aqui está a ação mais crítica de todas. A prioridade número 1 dos pilotos é executar essa manobra com urgência máxima, levar a aeronave para uma altitude onde o ar seja respirável de novo. O objetivo é levar a aeronave para uma altitude segura, geralmente ali por volta dos 14 mil pés, o que dá uns 4.300 metros. Nesse nível, a pressão atmosférica lá fora já é suficiente para permitir a respiração normal, sem precisar de oxigênio suplementar. No fim das contas, isso tudo revela a filosofia central da segurança na aviação. Não se trata de um único sistema perfeito, mas de múltiplas camadas de proteção. É a famosa redundância.
Começa na pressurização, vai para as máscaras de oxigênio e termina no treinamento rigoroso da tripulação. Isso faz a gente pensar, da próxima vez num voo, vale a pena lembrar dessa dança complexa de sistemas invisíveis trabalhando em harmonia. E fica a pergunta para reflexão: que outras tecnologias essenciais, mas que a gente muitas vezes nem nota, garantem a nossa segurança no dia a dia?